Botou para gravar? Ah, tá. Tá gravando agora. Tudo bem? Boa noite, Raíssa. Boa Muito noite. obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast sobre economia, sobre um pouco de tudo envolvido nesse meio. Primeiro, a gente queria saber onde você trabalha e como é que você conheceu a empresa. Bem, eu sou engenheira química, formada pela FRJ, e hoje em dia eu trabalho na White Martins Gases Industriais. É uma empresa que fabrica gases para a indústria e para a área médica também, hospitais, etc. E aí eu trabalho lá, hoje em dia, na área que a gente chama de análise de investimentos. Depois eu explico um pouquinho melhor, que tem tudo a ver com vocês. Mas eu conheci a empresa quando eu fui estagiária. A White Martins, na época, tinha uma parceria, digamos assim, com a EQ. Eu não sei se rolava também com os cursos da Poli, mas eles faziam palestras para os alunos para falar do programa de estágio, meio que para divulgar. E aí, assim, eu conheci a empresa, me inscrevi no processo seletivo, fiz diversas etapas e entrei. Aí fiquei 1 ano e meio como estagiária, em uma outra área, diferente da que eu estou hoje, e aí fui contratada para essa equipe de análise de investimentos. Estou lá há 3 anos, no meio do ano faz 3 anos que eu estou nessa área, então quase 4 anos e meio no total, né, da empresa. Nossa, legal. Bastante tempo de estrada já na White Martins, né? Bastante. Para começar, a gente queria perguntar, nosso assunto no momento é fluxo de caixa, e a gente queria saber como você está envolvido no seu trabalho. Então, 100% presente no meu dia a dia, porque essa área de análise de investimentos, como que funciona? A gente sempre que vai investir algum dinheiro na empresa, em novos ativos, pode ser uma nova planta, pode ser uma unidade de enchimento, porque às vezes a gente trabalha com gás em estado líquido e quer passar para o estado gasoso para encher cilindro pequeno. Então, a gente faz isso em estações de enchimento, que a gente chama. Não é uma planta, mas exige investimento alto também. Enfim, nas nossas diversas unidades, preciso fazer investimento, a gente tem que analisar se os retornos positivos, as receitas que eu vou ter a partir daquele investimento versus os custos que aquele investimento vai me trazer, no final das contas, vão compensar, vão valer a pena ou não. É basicamente isso. Então, para a gente definir isso, a gente olha principalmente o fluxo de caixa que aquela nova planta vai me gerar. Então, a gente elenca lá todas as receitas que eu vou ter vendendo aquele novo produto que eu vou produzir. Por exemplo, aluguel mensal que eu vou cobrar de algum cliente para fornecer sempre para ele, ou vendas spot que a gente faz, que são pontuais para diferentes lugares. Então, tem vários tipos de receitas possíveis. Assim como tem vários tipos de custos possíveis. Eu vou gastar energia, eu vou gastar com transporte para levar meu produto até o cliente, a gente elenca também tudo isso. E aí, no final, a gente faz as deduções, né, de imposto de renda, depreciação, todo o passo a passo lá do fluxo de caixa, a gente calcula o EBIT, e aí, com base nesse EBIT, que é o nosso lucro final, né, de toda essa operação, a gente vai comparar ela com o meu investimento inicial para ver se eles estão se pagando, para ver se esse meu lucro está pagando o quanto eu gastei, os milhões que eu gastei lá atrás para construir aquela planta. É basicamente essa análise que a gente faz. E aí tem um fatorzinho extra que é o valor do dinheiro no tempo. Eu não sei se vocês estão tendo contato com esse conceito já, mas é o seguinte, eu não posso comparar o dinheiro que eu tenho hoje com uma receita que eu vou ganhar daqui a 5 anos, porque o dinheiro vai se desvalorizando com o passar do tempo. Faz um cálculo de valor presente, valor futuro. Exatamente. Uhum. A gente faz todos esses fluxos de caixa futuros para o presente, para eu poder comparar com o valor do meu investimento, que vai acontecer agora, no presente. Exatamente isso. Entendi. Então, você faz cálculos de planta, faz cálculos de tudo, faz uma projeção para frente. Muito legal isso. E, Raíssa, a gente queria saber também se você trabalha com algum fluxo de caixa não convencional. Então, a maioria dos fluxos de caixa que a gente vê são não convencionais. Eles têm várias alterações ao longo dos anos, porque a gente
Por exemplo, eu vou estipular um prazo de operação dessa minha nova planta de 15 anos. Então, no início, eu vou ter várias receitas consideráveis, né? Grandes. Então, eu tenho muitos anos de lucro. Aí, às vezes, acontece de ter uma manutenção com valor alto lá para o 10º ano, quando a planta já está começando a cair de rendimento, né? Então, às vezes, essa pancada de custo faz com que o fluxo de caixa fique negativo em um determinado ano lá para frente. E depois ele volte, depois ele caia. Então, como tem muitos custos envolvidos, a gente muitas vezes lida com fluxos não convencionais. E o que seria esse fluxo de caixa não convencional, assim? Qual a diferença dele? Então, o fluxo de caixa convencional é quando você tem, no início, custos mais significativos do que as receitas. No final, o seu fluxo de caixa está negativo porque você está investindo. Então, geralmente, os fluxos de caixa começam negativos e depois, a partir de um certo momento de virada, você começa a vender os produtos que você está gerando naquela planta e aí as receitas ficam mais significativas do que os custos dali para frente, direto. Então, você só tem meio que uma mudança de sinal. Você tem vários fluxos negativos durante alguns meses ou anos e depois eles ficam positivos e não voltam mais a ficar negativos. Isso seria um fluxo convencional. E o não convencional é que tem outras alterações, ele tem mais de uma mudança de sinal. Ele fica positivo, você começa a ter bastante receita, mas depois ele cai, você tem um mês ou alguns meses negativos, depois ele volta a ficar positivo. Então, cada vez que você tem uma mudança de sinal, além daquela primeira só, você tem um fluxo não convencional. E aí, por isso que tem essa questão de quando aparece um custo alto lá para frente, você tem uma margem negativa em algum dos meses lá de operação. É isso. Sim, a gente entendeu. Falando com uma linguagem muito técnica, vocês me corrigem, assim, me peçam. Não, tudo bem, tá ótimo. A gente também quer saber quais são as principais ferramentas que você usa no seu trabalho. Então, 90% do tempo Excel. A gente faz toda a modelagem no Excel. E os outros 10% do tempo a gente está organizando em forma de apresentação essas contas que a gente fez no Excel. Então, Excel e PowerPoint, porque além de fazer as contas e mostrar e ver que o projeto vale a pena ou não, a gente tem que mostrar isso para a diretoria, para o investidor, enfim. Então, Excel e PowerPoint. E você aprendeu tudo isso aí ou você já chegou com algum conhecimento? Onde você aprendeu a mexer com Excel? Então, eu tinha feito curso de Excel ao longo da faculdade, e aí isso foi aprimorando com a prática lá, porque quando a gente aprende Excel em curso, a gente tem uma noção, mas a prática é o que traz mesmo o jeito, né? Então, muitas coisas e muitas fórmulas específicas desses conceitos financeiros eu aprendi usando. Por exemplo, essas fórmulas de valor presente que a gente tinha comentado, IRR, VPL, valor presente, valor futuro, tudo isso eu fui aprendendo usando. E, Raíssa, para finalizar, para você, como é trabalhar com fluxo de caixa? Eu acho muito legal. Eu, a princípio, não planejava trabalhar com isso, fazendo faculdade de engenharia química, né? Eu fiz uma matéria muito legal que falava um pouco sobre isso, e eu falei, interessante, mas não sei exatamente como seria um dia a dia trabalhando com isso. Mas eu achei muito legal, porque a gente consegue ter uma visão do funcionamento como um todo da empresa. A gente tem que entender quais são as fontes de receita, quais são as fontes de custo, onde que pode dar problema, onde que tem oportunidade de melhorar. Tudo isso acaba aparecendo ali no fluxo de caixa. Então, é muito legal, acabou me surpreendendo. É um dia a dia muito dinâmico, que você consegue ter uma visão, um conhecimento muito diferente. Que bom. Matheus, você tem alguma pergunta? Outra pergunta? Eu queria perguntar se você pode contar para a gente de algum projeto que você está trabalhando agora, o que você está vendo, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? E você falou que trabalha com oxigênio, como é que está sendo isso dentro da sua empresa? Olha, estão tendo vários movimentos de
redirecionar oxigênio para a área medicinal e usar menos para industrial, para quando a gente conseguir direcionar para medicinal e desafogar esse gargalo que está acontecendo, porque a demanda está realmente altíssima. Mas, mesmo assim, vários outros setores da indústria já estão retomando. Então, por exemplo, um projeto que eu estou trabalhando agora é de uma indústria de papel e celulose, que vai construir uma nova unidade. A indústria de papel usa muito oxigênio em um dos processos lá de fabricação para o papel ficar branquinho, que eles partem de uma polpa que é marrom e fazem o papel ficar branquinho. E nesse processo entra muito oxigênio. Então, eles estão construindo essa nova planta, ela vai partir em 2023, e eles já estão vendo com a gente, da gente construir uma unidadezinha de oxigênio lá na própria planta deles, para já produzir e já direcionar para a linha de produção deles direto, sem ter que ficar dependendo de logística e tal. E aí a gente está fazendo isso, está vendo quanto que custa colocar uma planta lá na casa do cliente, a gente chama assim, né? Porque fica ali do ladinho da unidade deles. E quais são as receitas, quanto que eu tenho que cobrar desse cliente por mês para valer a pena essa operação. Então, é basicamente isso. Aí a gente vê quem vai pagar a conta de energia, se vale mais a pena a gente pagar ou eles. Afinal, eles já estão contratando energia para o resto lá da fábrica, né? Então, tem vários detalhezinhos assim, que a gente está tendo que avaliar em conjunto com o cliente. Muito interessante isso também. A gente acaba tendo bastante interação, porque a gente quer buscar a melhor solução para todo mundo, né? Então, a gente tenta entender também quais são as necessidades do cliente para a gente chegar numa solução em conjunto. Então, esse aí é um ótimo exemplo. Eu trabalhei nisso hoje. Montei uma apresentação sobre esse caso aí exatamente hoje. Maneiro. E aí você está sempre comunicando, né, com seus superiores, faz o projeto, faz os cálculos, e aí apresenta e tem um feedback, né? Exatamente. E você trabalha com quais áreas? Então, a gente tem muito contato com o povo da logística, porque eles passam muito custo de distribuição para a gente trabalha sempre também com o pessoal de energia, porque energia é um custo que sempre aparece na operação das nossas plantas. A gente trabalha com o pessoal da área comercial, que tem contato mais direto com o cliente. A gente tem contato com o pessoal de patrimônio, que vai elencar e valorar os ativos que a empresa tem e os que a empresa ainda vai adquirir. Então, a gente sempre tem que avisar para eles das compras que a gente vai fazer. A gente trabalha forte também com a engenharia, que é quem vai montar as plantas que a gente vai oferecer para os clientes, né? Então, eles levantam todos esses custos que são importantíssimos para o nosso fluxo de caixa. Essas são as principais, área para caramba. Só algumas áreas, pequenas áreas, tudo envolvido, que mostra como é que tudo faz parte do processo, né? Tudo é interligado na busca de um único objetivo, né? Assim, foi um prazer ter você ser aqui. Se você quiser falar alguma coisa... eu quero agradecer a vocês pelo convite, foi muito legal. E eu acho que vocês devem, assim, vocês são engenheiros de produção, né? Então, vocês já são mais voltados um pouco para a parte de finanças do que eu era como engenheira química. Mas eu acho que essa parte é fundamental para qualquer empresa, porque a gente está falando aqui de energia elétrica, de gás e tal. Mas qualquer empresa, a empresa que vai fazer shampoo também tem que lidar com esses conceitos. A empresa que vai fazer, sei lá, piso de chão, também tem que lidar com esses conceitos. Então, qualquer indústria, qualquer empresa, vocês vão usar esses conhecimentos. Aproveitem muito, muito. E se precisarem de alguma coisa, se tiverem dúvidas, podem chamar de novo. Estou aí à disposição. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigado. A gente agradece. Uma boa noite, galera. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.